Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Esta é uma aula sobre a Baixa Idade Média e ela foi dividida em 2 quadros nesta mesma aula. Então, vamos ao primeiro. Muito bem, então, do que se trata a Baixa Idade Média? A Baixa Idade Média, ela é a segunda metade da Idade Média, é a parte final desse período medieval. Vai acontecer na Europa entre os séculos XI e XV, quando o feudalismo ainda era o sistema principal de organização política, social e econômica. Mas durante a Baixa Idade Média, o feudalismo que atingiu seu ápice ali pelo século XI, ele vai entrando em decadência até que praticamente termine lá pelo século XV, tá? Quando então vão surgir as bases para o surgimento de um outro sistema que vai vigorar na Idade Moderna, que vai ser o capitalismo, mercantil e etc. Mas aqui na Baixa Idade Média, né, você vai ter então uma grande expansão agrícola e um grande crescimento populacionais. Eles vão marcar ali o século XI, o começo da Baixa Idade Média. Por que a agricultura medieval cresceu tanto nessa época? Bom, você vai ter novas técnicas agrícolas ocasionando um ganho de produtividade, um aumento da eficiência das ferramentas, porque com a redução das guerras no continente, materiais como ferro passam a ser usados não apenas para a confecção de armas e armaduras, mas também para a confecção de ferramentas e outras coisas. Por exemplo, a charrua é uma técnica nova. O arado, em vez de ser de madeira, passa a ser de metal, que é a charrua. O uso de ferraduras, o uso de estribos, então isso vai potencializar a eficiência, por exemplo, do uso de um animal como o cavalo na agricultura. Outra coisa, os moinhos hidráulicos têm um uso intensificado. Então, no moinho se moe o trigo ou outros grãos para fazer farinha e como esses moinhos se tornam mais eficientes, vai ser feito mais farinha e as pessoas passam a ter uma alimentação melhor. Reduz a mortalidade infantil grandemente, né? E a população europeia ela vai ter condições de se expandir com o surgimento e o crescimento de novas vilas e novas cidades. Esse crescimento das vilas e cidades também está associado ao comércio, mas eu falo disso no segundo quadro já. Tá? Eu queria falar da técnica da rotação trienal de culturas. É um sistema agrícola que potencializa o uso do solo. O pessoal percebeu ali no século XI que se você dividir o seu terreno em 3 partes e deixar todo ano uma dessas 3 partes descansando, e depois no outro ano você muda os... Vamos dar um exemplo. Divide o seu terreno em 3 partes. No primeiro ano, você planta numa parte trigo, na outra parte feijão, por exemplo, na terceira parte não planta nada, deixa descansando, deixa esse solo recuperando a sua fertilidade, pode criar animais ali que vão estercar essa terra, etc. No segundo ano, você vai dar uma invertida. Então a terra que estava descansando vai ser plantada trigo. A terra que estava plantado feijão, essa fica descansando. E a terra que estava plantado trigo, recebe o feijão. No terceiro ano, a mesma terra, com a mesma divisão, recebe tudo trocado de novo. Então, no quarto ano, volta o início do ciclo. É uma forma de otimizar o uso do solo na agricultura. É a rotação trienal de culturas. Com tudo isso, você vai ter um aumento populacional na Europa que vai causar muitas consequências. Ok? Vou falar um pouquinho das cruzadas. As cruzadas foram expedições militares convocadas pela Igreja Católica, né? Houve um pronunciamento do Papa Urbano II dizendo que era da vontade de Deus que os cristãos europeus se armassem e fossem para a Terra Santa. Cadê? Tá aqui? Fossem para a Terra Santa, para o Oriente Médio, para Jerusalém, né? A região onde tem o Santo Sepulcro, uma região sagrada, claro, para os cristãos. Fossem para a Terra Santa, recuperá-la das mãos dos povos que ele, Papa da época, chamou de infiéis. Ele estava se referindo aos islâmicos, aos muçulmanos, que de fato controlavam a região de Jerusalém. Contudo, é interessante você notar que os islâmicos eles não proibiam as peregrinações. Eles não proibiam que os cristãos fossem à Terra Santa livremente praticar suas orações e etc. Mas, ignorando isso, o Papa da época então convocou essas expedições militares, né, dando como razão a vontade de Deus. Muito bem.
Oficialmente, houve 8 cruzadas, né? E, a rigor, nenhuma delas teve um efeito vitorioso duradouro para os europeus. Em algumas ocasiões, eles conseguiram algumas vitórias no Oriente, chegaram a estabelecer governos em Jerusalém, mas eles frequentemente eram destruídos pouco tempo depois. Tá? Houve também uma cruzada muito peculiar, que foi a Cruzada dos Mendigos, que aconteceu um pouco antes da primeira cruzada oficial, né? Chefiados por uma pessoa chamada Pedro, o Eremita, pessoas de menor poder aquisitivo, em roupas muito pobres e tal. A Cruzada dos Mendigos aconteceu e foi uma tragédia completa. A Quarta Cruzada também ficou marcada bastante na história das cruzadas, porque a Quarta Cruzada teve uma influência forte dos comerciantes de Veneza, que tinham interesse em se estabelecer com força no Oriente e tinham um problema de competição com a cidade cristã de Constantinopla. Então, o que os venezianos propuseram aos cruzados da Quarta Cruzada? Vão lá e ataquem Constantinopla, daí a gente paga para vocês, a gente financia o custo da viagem. Assim foi. A cidade de Constantinopla foi invadida, foi saqueada, né, pelos próprios cristãos europeus, o que mais tarde causou um grande mal-estar dentro da Europa, né, motivando, por exemplo, um fenômeno chamado de Cruzada das Crianças. Segundo se diz, a Cruzada das Crianças teria sido um movimento espontâneo em que se pensou, bom, se os adultos são gananciosos e acabaram sucumbindo ao dinheiro, acabaram sucumbindo às tentações e saqueando uma cidade cristã, então vamos mandar os puros de coração. E aí foram mandadas, não existe muito consenso no número de crianças, mas uma grande quantidade de crianças foram mandadas teoricamente para o Oriente, mas acabaram a maioria nem chegando no Oriente, foram massacradas, escravizadas muito antes disso. Tá? Outras motivações. Quando você estuda as cruzadas, é interessante você pensar que além das razões oficiais, essa coisa de combater os infiéis, os chamados infiéis, né, como os cristãos medievais chamavam os outros povos, né, vamos deixar bem claro, né? Além dessas questões, havia outros interesses, outras motivações. Por exemplo, pessoas mais humildes, né, muito provavelmente não tinham essa mesma motivação primeira de destruir o islamismo, coisa parecida. Né? Pessoas mais humildes muito provavelmente estavam mais motivadas a melhorar de vida ou a buscar o perdão dos pecados numa peregrinação. O envolvimento dessas pessoas estava mais ligado à situação de pobreza e miséria que eles viviam. Já no caso dos nobres, você pode imaginar com bastante segurança que grande parte deles estava preocupado, por exemplo, com a falta de terras suficientes para o grande número de nobres que tinha na Europa. Então o que acontece? Com esse crescimento populacional aqui, ocasionado por essas inovações agrícolas, você tinha uma população muito grande na Europa, isso também acontecia na nobreza. E por causa do direito de primogenitura, normalmente o filho mais velho do senhor feudal herdava as terras. O segundo filho, por exemplo, podia ir para a igreja. Mas o terceiro, quarto, quinto, quando acontecia isso, você tinha um nobre, uma pessoa com treinamento militar, uma pessoa com nobreza, mas sem terras. Então essas pessoas também foram direcionadas para a guerra e tinham interesse em obter mais terras. O alto clero católico muito provavelmente estava interessado também em aumentar a influência da Igreja Católica no Oriente. Por causa das divergências religiosas entre a Igreja Católica ocidental, Igreja Católica europeia, Igreja Católica do Oriente, Igreja Católica lá do Império Bizantino, as igrejas chegaram inclusive a se separar durante o século XI. Tá? Então, certamente o alto clero da Igreja Europeia, Igreja Católica Romana, tinha também interesse em aumentar a sua influência no Oriente. Agora, com certeza, a principal interessada e a principal beneficiada pelas cruzadas foi a burguesia, foram os burgueses europeus. Por quê? As cruzadas, elas tinham essa característica de acontecerem entre Europa e Oriente. Sendo o Oriente uma terra distante, sendo o Oriente uma terra que estava, de certa maneira, muito menos integrada à Europa do que foi no tempo do Império Romano, por conta do feudalismo, principalmente,
né? Havia produtos, havia temperos, havia tecidos, havia interesses comerciais muito importantes dos burgueses europeus no Oriente. Então, as cruzadas influenciaram o comércio grandemente. Elas ocasionaram a reabertura das rotas comerciais entre Oriente e Ocidente, né, favorecendo a burguesia europeia, dando, inclusive, ao longo dos séculos, condições de que a rota comercial do Mediterrâneo fosse reaberta, que mais tarde a rota do Mar do Norte fosse reaberta, que rotas comerciais surgissem ali no interior da Europa, e assim por diante, coisa da qual vou falar já já no segundo quadro. E, finalmente, a difusão do conhecimento na Europa também foi influenciada pelas cruzadas. Por quê? A maneira como o conhecimento, como a busca pelo conhecimento era feita no Oriente, ela era muito diferente da maneira pela qual os europeus estavam acostumados na Alta Idade Média. O forte pensamento religioso predominante no período anterior impedia muitas vezes esse florescimento da ciência. Mas a maior interligação com o Oriente, ocasionada pelas cruzadas, fez com que sábios, fez com que livros, fez com que obras, com que formas de conhecimento pudessem circular mais livremente na Europa. E isso não foi uma coisa pequena, isso teve uma grande influência na difusão, no aumento do conhecimento. Não é por acaso que já a partir do século XIV você vai ter o movimento renascentista, ali principalmente na Península Itálica, também região muito ligada ao comércio. Falando de comércio, vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho no segundo quadro. Por enquanto, é isso. Vamos lá então. Muito bem, vamos então para o segundo quadro dessa aula sobre a Baixa Idade Média. Vou falar um pouquinho do renascimento comercial e urbano. Um dos fenômenos mais importantes da Baixa Idade Média é a volta da força do comércio na Europa Ocidental. Isso foi ocasionado por uma combinação de fatores, é claro, mas o crescimento populacional ocasionado pelas novas técnicas agrícolas, associado à abertura de rotas comerciais com o Oriente, por exemplo, por causa das cruzadas, fez com que a região do Mediterrâneo, a região do norte da Europa, se tornassem regiões de comércio cada vez mais vibrante. E assim, feiras e cidades puderam ter um destaque cada vez maior. Essas feiras, elas surgiam principalmente nos cruzamentos das rotas comerciais, como por exemplo a Grande Feira de Champagne, que durava vários meses. Então regiões como a atual França, a atual Alemanha, a atual Holanda, a atual Bélgica, regiões do interior da Europa passaram a ser palco de novas e renovadas transações comerciais. Rotas comerciais foram reativadas, tanto as duas principais marítimas do Mediterrâneo do norte da Europa, quanto rotas terrestres. As cidades medievais, elas vão ter um crescimento muito importante nessa época, normalmente chamadas de burgos. Tá? Então, por exemplo, as cidades de Gênova, Veneza, Florença, Milão, na Península Itálica, motivadas aí pelo sucesso do comércio mediterrâneo, e também cidades de outras regiões, como por exemplo na região de Bruges e outras. Né? As cidades medievais são tradicionalmente chamadas de burgos, elas tinham algumas características interessantes. Uma delas é o fato de que muitas vezes essas cidades eram muradas, tá? Às vezes os meus alunos falam, tá, mas a cidade é murada e é comercial. Não, claro, o muro existe, mas a cidade podia, por exemplo, funcionar somente durante um certo horário, ou a cidade podia ser fechada em épocas de guerra, em épocas de conflitos. Uma outra questão interessante é que essas cidades elas tinham dono, muitas vezes. Como elas ficavam no feudo, o senhor feudal da região ele tinha uma ascendência, tinha um poder muito grande sobre os rumos do comércio na cidade. E aos poucos isso foi incomodando a burguesia. Existe até uma questão de movimento comunal em que a burguesia ela vai tentar se livrar dos senhores feudais. Em algumas cidades, inclusive, pela via da violência. Então, você vai ter cidades tão ricas, com uma burguesia tão rica, que nenhum senhor feudal vai ter condições de bater com as forças militares pagas por essa cidade. Tá? Eu queria falar dos burgos. Outra coisa sobre as cidades medievais, sobre os burgos medievais, é a questão da higiene. Sabe-se que
era muito comum a presença de lixo, era muito comum a presença de esgoto em vias públicas, né? Normalmente nas vias públicas secundárias e tal, mas havia uma grande proliferação de ratos, baratas, problemas decorrentes dessa falta de higiene, de saneamento básico público, né? E com o crescimento populacional, esses problemas foram se agravando. Outra questão interessante das cidades medievais é o fato de que o comércio e o artesanato dentro delas, ele tinha que seguir normas, padrões determinados por associações de classe, associações de profissão. Então, por exemplo, normalmente os comerciantes de uma grande cidade tinham que se reportar à guilda que estava ligada àquela atividade. Havia a guilda dos comerciantes de lã, havia a guilda dos comerciantes de vários setores. Tinham que obedecer na questão de preços, na questão de frequência das suas vendas e assim por diante. Isso também se aplica à questão das corporações de ofício, que eram organizações que tinham por objetivo controlar o trabalho dos artesãos. Então, ofício, profissão. Então, se tinha corporação de ofício dos sapateiros, corporação de ofício dos fabricantes de determinados outros produtos e assim por diante. Essas corporações regulavam a quantidade da produção, a qualidade dos produtos, né, para tentar evitar que algum comerciante ou algum artesão se destacasse dos demais e desequilibrasse o comércio por questão da concorrência. Então isso é uma questão muito diferente de hoje em dia, quando a concorrência é elogiada, quando a iniciativa, né, na Baixa Idade Média, esse comércio que está se fortalecendo, ele ainda vem com muitas características, com um pensamento mais focado no coletivo. Então, por que controlar o comércio? Para que todos os comerciantes possam ter o seu espaço, pensamentos assim. Inclusive, o pensamento da burguesia, na Baixa Idade Média, ele começa a tritar cada vez mais com o pensamento religioso que era defendido pela Igreja Católica. De que maneira? O lucro excessivo, que é o sonho da burguesia, era condenado pela Igreja Católica. Só o fato de chamar o lucro de excessivo já mostra um juízo de valor, né? Então, na sociedade dos séculos posteriores, no capitalismo, o lucro é elogiado, né? Mas na Idade Média, na Baixa Idade Média, o lucro da burguesia começa a incomodar, sendo até associado a atividades pecaminosas. Aliás, havia um pecado chamado pecado da usura, que era atribuído pelo clero católico às pessoas que emprestam dinheiro cobrando juros. Então, cobrar juro nos empréstimos era considerado pecado, porque o juro nada mais é do que um ganho pelo tempo que a pessoa está com o seu dinheiro. E o tempo não, segundo o pensamento da época, religioso, o tempo não pertence ao ser humano para que ele ganhe dinheiro, né? Então, com o tempo, a burguesia e a Igreja Católica vão defendendo posições cada vez mais difíceis de se conciliar, o que explica muito dos conflitos religiosos que vão acontecer logo depois da Baixa Idade Média. A gente tem uma outra aula sobre isso. Crise do século XIV. Muito bem. Então, a Baixa Idade Média, que começa no século XI, com crescimento populacional, novas técnicas agrícolas, passa por um crescimento econômico muito importante, ela chega ao século XIV com um acúmulo de problemas. Por exemplo, no século XI, no século XII, muitos pântanos foram drenados, muitas florestas foram derrubadas, e imagina-se que isso tenha causado a sequência de décadas de climas terríveis para a agricultura que foram observados no começo do século XIV, muita chuva, ou invernos muito rigorosos, a destruição das sementes, que então não podiam ser utilizadas, ou a necessidade de comer as sementes, de comer os grãos que estavam guardados para ser semente, e aí a falta disso. Enfim, você tem uma crise climática muito importante na Europa no século XIV e, decorrente disso, uma fome muito presente em grande parte do continente europeu. Junto com isso, você vai ter também no século XIV epidemias diversas, tá? Sendo que a mais famosa, claro, é a de peste bubônica, a peste negra. A gente sabe hoje que a peste negra é causada por uma bactéria que é transmitida ao ser humano através de uma pulga que prefere especificamente ficar nos ratos, né? Mas esses ratos e essas pulgas e essa bactéria teriam chegado à Europa aí na metade do século XIV, um pouco antes, graças ao aumento das trocas comerciais com o Oriente.
Então, estima-se que nesses navios de comércio tenham vindo ratos de espécies novas, infectados por pulgas específicas de ratos e que se espalharam depois pelos burgos medievais, muito por causa daquela falta de higiene que eu comentei agora há pouco. O fato é que a peste negra foi uma epidemia muito importante, muito grave dentro do continente europeu, chegou a matar perto de 1/3 da população europeia em poucos anos, né? Mas não foi a única doença, eles ainda conviviam com surtos de doenças como varíola, sarampo e outras, né? Isso também, na mesma época, você vai ter diversas revoltas camponesas. O acúmulo, o aumento da população, associado à grande mortalidade da fome, da peste negra, vai fazer com que os camponeses remanescentes fossem superexplorados pelos seus respectivos senhores feudais. Então você vai ter na França, por exemplo, as jacqueries e outras revoltas que vão desestabilizar o poder estabelecido há muito tempo da nobreza medieval. Tá? Além disso, os dois principais países da Europa Ocidental, na época, Inglaterra e França, vão ser acometidos por uma guerra que se espalhou por 116 anos, a Guerra dos 100 Anos, que foi ser resolvida com grandes perdas populacionais, com grande esforço dos seus países. Vou fazer uma aula só sobre a Guerra dos 100 Anos, mas por enquanto ficamos que a Guerra dos 100 Anos, somada a rebeliões camponesas, a peste negra e outras doenças, e uma crise climática, isso tudo junto configura a crise do século XIV e a derrocada final do feudalismo na Europa então. Sintoma disso, do declínio do feudalismo, é justamente o enfraquecimento da nobreza, que a gente comentou. Mas como eu sempre digo, o poder é um cobertor curto. E se alguém está perdendo poder, é que alguém está ganhando. A gente sabe que a Igreja Católica não está ganhando poder na Baixa Idade Média. Quem está ganhando poder na Baixa Idade Média, político, econômico, social, é a burguesia. Mas a instância de poder na qual a burguesia se apoia são os reis, são os monarcas. Então, os interesses envolvidos no fortalecimento do poder dos reis são, sobretudo, interesses econômicos da burguesia. Veja, a partir daqui vai começar então, tradicionalmente, né, vai começar a Idade Moderna, um período de fortalecimento do rei, né, apoiado pela burguesia. Não quer dizer que o clero e a nobreza desaparecem, claro que não. O clero também vai se associar aos monarcas fortalecidos, a gente vai ver isso numa próxima aula. E a nobreza, ela tem interesses muitas vezes na centralização do poder nas mãos do rei, que vai ajudar justamente, por exemplo, contra essas revoltas camponesas. Mas isso é assunto para uma outra aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre a Baixa Idade Média. Se você gostou, por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar, inscreva-se no canal, deixe aqui nos comentários as suas opiniões, deixe dúvidas, deixe sugestões, por favor. Agradeço todas essas participações, mas por hoje era isso. Fiquem bem, um abraço e até a próxima!